dia a todos e todas. Eu vou falar um pouco baixinho, normalmente eu fico gritando, né? Porque eu tô em espaço coletivo. Se vocês não me ouvirem, vocês avisem, tá? Por favor. Então, eu vou fazer hoje a abertura, o acolhimento de vocês. A Esther está chegando daqui a pouquinho. Então, eu me chamo Catarina, sou coordenadora do SESD. A gente está seguindo aqui, né, com a nossa troca no Hub Inclusivo, hoje com o tema capacitismo, né? Um tema tão importante que está no nosso dia a dia, não só nas nossas empresas, mas no nosso cotidiano, né? E a Lívia vai estar trazendo aqui algumas reflexões. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos, e Lívia está com você. Obrigada, gente. Que bom estar aqui com vocês hoje nesse lugar, assim, para a gente ir facilitando a discussão, né, para ir fazendo as trocas. Hoje a gente está com um tema importante aí para a gente pensar, que é o capacitismo, né, e tudo que envolve esse tema. E claro que a gente está aqui focada, né, no ambiente de trabalho, que é o objetivo do nosso projeto, mas creio que para algumas coisas a gente acaba expandindo também para outros contextos, né, para pensar nesse tema na nossa vida como um todo. Então, vai ser muito legal a gente fazer essa troca. Eu preparei, né, aqui a apresentação, mais para a gente ir seguindo talvez uma linha de raciocínio, algumas provocações, mas é com esse intuito, né? Aqui a ideia não é ficar. Vocês vão ver que eu preparei, né, momentos bem provocativos aqui para a gente trocar. Então, eu gostaria muito que vocês, né, ficassem à vontade para abrir câmera, microfone e interagindo, tá? Para a gente, porque senão, né, acho que eu ficar aqui só falando e vocês ouvindo não é muito, não é uma estratégia que talvez, né, dê para a gente refletir tanto assim sobre o tema, né? E acho que é um tema que pede esse tipo de troca. Então, vou pedir, né, que vocês fiquem aí à vontade para a gente ir conversando, beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir seguindo, então, a linha de raciocínio. E vamos dando início, então. Vocês estão conseguindo acessar? Sim? Como vai ficar gravado, pessoal, eu vou, né, aqui fazer também minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 33 anos, tenho a pele branca, olhos azuis, tenho cabelos castanhos claros, eles estão com um pouco de luzes do meio para as pontas, são lisos, estão soltos, eu estou usando um óculos de armação azul e uma blusa de frio preta, e ao meu fundo tem uma parede cinza e uma porta de madeira. Então, hoje o que a gente vai, né, então, conversar é em relação ao capacitismo, e a gente vai pensar um pouquinho nesse tema em relação à convivência no ambiente de trabalho, tá? E a ideia é a gente dar uma provocada, o que a gente tem a ver com isso, né? A gente que está aqui no Hub, pensando um pouquinho nesse tema, né? E o quanto que isso embasa todas as nossas outras práticas e etapas aqui do projeto, tá bom? Eu sou psicóloga, sou consultora de emprego apoiado, venho atuando aí nos projetos de diversidade e inclusão, e estou aqui à disposição para a gente trocar e conversar, tá bom? Então, seguimos. Eu vou começar, pessoal, contando uma história para vocês de uma pessoa, tá? Uma história fictícia, mas a gente vai começar por aí, tá bom? Então, queria que vocês conhecessem a Carolina, tá? A Carolina é uma mulher de 32 anos, ela terminou o ensino médio, mas ainda não conseguiu fazer faculdade, e isso é uma coisa que está nos planos dela, né, fazer faculdade. Ela quis logo começar a trabalhar para ter o seu dinheiro, né, sair com os amigos, o que ela ama fazer, sair com os amigos, mas como ela ainda mora na casa dos pais, ela acaba não fazendo tanto quanto gostaria. Os pais são rígidos, né, e acabam sendo aí resistentes a algumas coisas, como determinados tipos de música, namoro, festa, né, o que acaba gerando alguns conflitos em casa, que aí ela tenta evitar
e procura, né, não, às vezes não fazer como ela gostaria, né? A Carolina adora ouvir sertanejo e e as músicas, né, que estão tocando no momento, mas ela acaba ouvindo escondida por esse contexto aí da relação com os pais, né? Ela quer namorar, casar, ter sua própria casa, mas ela ainda não consegue ganhar o suficiente para se manter sozinha. Tudo bem a história da Carolina? Certo? Beleza. Vamos pensar agora que a Carolina é sua colega de trabalho e ela conta para você que está conhecendo uma pessoa pela internet. Eles se conheceram num aplicativo de relacionamento e estão conversando há pouco tempo, mas ela está encantada, né? Achou o cara muito bonito, e diz que estão tentando marcar de se encontrar. Só que eles se conheceram faz pouco tempo. Ela quer, aliás, ele quer ir na casa dela no momento que ela estiver sozinha, para eles se encontrarem. O que vocês fariam? Carolina está lá, se abriram com vocês, contou essa história. O que vocês falariam? Dariam alguma dica? Ou não? Falariam alguma coisa? Acho que para ela tomar cuidado, né? Daria um alerta de que eles se conheceram há pouco tempo, né? De que esse alerta de que ele pediu para que ela estivesse sozinha, Uhum. dar uma alertada como colega mesmo. Ah, legal. A Alexia diria que para eles se encontrarem em um local público para maior segurança. Legal, Alexia. Mais alguém? Alguma outra coisa falaria? Alguém falaria para ela não fazer isso? Fala, não, não faça isso. Porque, pelo que vocês disseram, tanto a Miriam quanto a Alexia, algumas dicas, assim, né? Alguém pensa diferente? Não? Então, beleza. E aí, numa outra situação, com a Carolina, outro dia vocês estavam lá trabalhando e você viu ela infringindo uma regra do trabalho. Nos computadores de uso comum da empresa, não é permitido navegar na internet em redes sociais particulares sob penalidade de advertência. Essa é uma regra da empresa, né? Só que teve aí uma questão de comunicação e ninguém avisou essa regra para Carolina. Quando não tem ninguém por perto, a Carolina gosta de navegar na internet e checar suas redes sociais, usando os computadores da empresa. E aí, ela disse, né, vocês foram lá, né, ver, e aí ela falou, tem outras pessoas que também fazem isso, por isso que eu também faço. O que vocês fariam enquanto colegas de trabalho? O que vocês falariam para ela? Pode falar, Miriam. Acho que até esse momento ela estava na ignorância, ela não sabia, né? E a partir de agora ela sabe, então alertando dizendo a regra e alertando para não continuar a fazer isso, né? Porque isso poderia prejudicá-la. Certo, então você falaria da regra e, né, a partir de agora, se ela fizer, daí ela já está sabendo da regra, é isso? Uhum. Certo. Exato. Mais alguém? Falaria sobre a regra.
Também falaria sobre a regra? Alertaria, então, falaria da regra e também deixaria depois. Da regra da exceção, né? Oi? Acho que precisa ter uma conversa com a Carolina. Precisa ter uma conversa com a Carolina? Sobre o que, Ana? Sobre que ela infringiu a regra, está no horário de trabalho, para saber o que ela está navegando na internet, o que é que tem, qual é o interesse dela, né? Então, você como colega de trabalho da Carolina, vamos pensar que vocês são pares, né? Não tem uma diferença aí, entre aspas, hierárquica. Você falaria, você perguntaria essas coisas, Ana? Perguntaria. Perguntaria? Tá. Beleza. Mais alguém? Alexia, tem alguma sugestão do que você faria? Pode colocar aí no chat. Orientaria em relação à regra da empresa. Beleza. Daria um toque, né? Estou entendendo que vocês, enquanto colega de trabalho ali, dariam um toque para ela, tipo, ó, presta atenção, né? É isso? E aí a Ana também conversaria um pouco sobre essa regra. Beleza. Não só sobre a regra, mas assim, ela gosta de navegar na internet, no horário de trabalho, tem o que ela está precisando, o que ela quer ver, né? É assim, decidiria com ela. Legal. E a Alexa faria mais em formato de conversa também. Beleza. Então, outra situação. Como a Carolina ainda não tem saído muito, né, devido a toda essa situação que a gente passou da pandemia, ainda não voltou a sair, né, e tal, e esse contexto em casa, né, que os pais são bem rígidos, ela está numa situação que ela acaba indo de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Recentemente, um colega novo entrou na empresa que vocês trabalham, e ela achou o colega interessante, assim. Começou a sentar junto com ele na hora do almoço, fazer algumas perguntas mais pessoais, e aí ela foi contar para vocês, né, para cada uma de vocês aqui, super animada dessa situação. Entretanto, você aqui já sabe que ele é comprometido, tem um relacionamento. O que vocês fariam? E ele não sabe nem se limpar, então ele se tratando dele e lá ele fica. Vou dar um mute aqui. Aí. O que vocês fariam aí? Eu com certeza já falaria para ela. Falaria, Miriam? Uhum. O que você falaria? Contaria, né, que eu já sei disso, que ele já é comprometido, e alertaria ela sobre dar uma segurada, assim, né? Sobre dar uma afastada. Legal. A Alexia colocou aqui que perguntaria se ela sabe que ele é comprometido. Boa. Legal. Mais alguém? Já passou por alguma situação assim, com algum colega de trabalho e faria alguma outra coisa? Ana Maria faria alguma outra coisa? Gabriela? Delicada a situação, né? A gente está conhecendo ainda a Carolina está se abrindo aqui com a gente, tá louca para arranjar um namorado, e aí a gente, ali, enquanto colega, fica meio, né? Tem alguma outra sugestão, Ana, do que você faria? Tá sem microfone, tá? Se puder abrir seu microfone aí. Eu deixaria mais um pouco para ver o que acontece. Acho que Não se intrometeria. eu não me intrometeria. Não. Tá.
Deixaria rolar e observaria. Tá. Ia ver o circo pegar fogo, né, Ana? Sim, eu gosto. Beleza. E aí, gente, a mãe da Carolina conseguiu, de alguma forma, o seu contato de vocês aqui que trabalham com a Carolina, de celular. E como ela é super, né, quer controlar, né, quer cuidar, entre aspas, ela conseguiu o seu contato de celular e agora ela vive mandando mensagem para vocês aqui, perguntando sobre coisas da Carolina no ambiente de trabalho. O que ela está fazendo, com quem que ela está falando. E aí ela fala que se preocupa muito com a filha fora de casa. Ela chegou até a pedir para vocês que contassem as coisas que acontecem, né, no trabalho com a Carolina para que ela soubesse. E aí, gente, a equipe tá combinando de sair na sexta-feira para um bar depois do trabalho e a Carolina tá considerando dizer para a mãe que vai fazer hora extra para poder sair com a equipe. O que vocês fariam? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Qual que era a descrição dela? Que eu me perdi um pouquinho. Você consegue Vamos lá. voltar? Claro, vamos lá. 32 anos, na verdade. A Carolina é uma mulher de 32 anos, ela terminou o ensino médio, mas ainda não conseguiu fazer faculdade, uma coisa que ela quer. Ela quis logo começar a trabalhar, né? Para ter o seu dinheiro, sair com os amigos, que é uma coisa que ela gosta, mas como tem toda essa situação dos pais, ela acaba não fazendo tanto para não criar conflito, né? Os pais são muito rígidos, né? E acabam sendo resistentes a algumas coisas, né? Como música, namoro, festa, né? O que acaba gerando esses conflitos em casa que ela tenta evitar, né? Ela gosta de sertanejo, música do momento, acaba ouvindo escondida. Ela quer namorar, casar, ter a sua própria casa, só que ela ainda não consegue ganhar o suficiente para se manter sozinha. Essa é a Carolina. Tá. Bom, tô pensando nisso. Eu não me meteria também. Nesse momento, eu não me meteria nem com ela, nem com a mãe. E falaria para a mãe que ela precisa perguntar para ela. Afinal de contas, ela tem 32 anos. Boa, legal, legal. Você jogaria para a mãe de novo. Tipo, ó, eu não tenho nada a ver com isso, pergunta para ela, né? Não nessas palavras, mas querendo dizer isso, né, Miriam? Se a Carolina me perguntasse, eu falaria para ela que eu, Miriam, não gosto de mentira. Então, eu a aconselharia a não mentir para a mãe, mas não falaria para a mãe. Tá, ficaria ali na parceria com a Carolina. Não a apoiaria, mas também não falaria com a mãe. Eu acho que não é uma postura bacana, né? Tá, beleza. Quem mais? Tem alguma outra sugestão do que faria? Alexia, manda aí pra gente. O que você acha? Ana, se tiver alguma ideia também. Ó, Alexia, nesse momento eu não entraria também, por ser algo mais pessoal. Deixaria ela tomar as decisões naquela situação. Beleza, legal. Eu gostei da saída da Miriam, assim, do tipo, responder para a mãe e perguntar para a Carolina, né? Pergunta para a Carolina, não tem nada a ver com isso, não. Me deixa fora dessa, por gentileza. Ana, tem alguma sugestão? Não, eu não falaria nada com a mãe, só conversaria com a Carolina, né? Não mentir, mas eu não me meteria nessa história, não. Tá. Beleza. Gabriela ficaria neutra também, porque pode acabar gerando uma confusão. Você também iria nessa linha, Gabriela? Deixa as duas se resolverem, é isso? Vi que a Vivian chegou. Vivian, a gente está aqui conhecendo a história da Carolina, tá? Uma história fictícia. E a gente está pensando aqui em algumas situações da Carolina, que é nossa colega de trabalho. Você conseguiu ver a descrição da Carolina, Vivian? Manda aqui no chat para a gente se você conseguiu ver aqui a descrição de quem é a Carolina, nossa colega de trabalho. Não consigo abrir o som. Mas você está conseguindo ouvir a gente? Não conseguiu?
Eu vou só retomar aqui rapidinho, então, para a Vivian saber quem é a Carolina, tá, Vivian? A gente está pensando numa colega de trabalho, pensa que é uma colega de trabalho sua, né? Do seu trabalho, ela é uma mulher de 32 anos, terminou o ensino médio, ainda não conseguiu fazer uma faculdade, que é uma coisa que ela quer, ela quis logo, né, começar a trabalhar para ter o seu dinheiro, ela gosta muito de sair com seus amigos, mas como ela ainda mora com os pais, acaba não fazendo isso tanto, porque os pais são muito rígidos, eles são super resistentes a algumas coisas, como música, namoro, festas, né? E o que acaba gerando alguns conflitos em casa, que aí ela tenta evitar, né, para não gerar conflito. Ela gosta de sertanejo, gosta de ouvir músicas do momento, mas ela acaba ouvindo escondida para não criar esse conflito, né? Ela tá louca para namorar, casar, né, ter sua própria casa, mas ela ainda não consegue ganhar o suficiente, tá? Então, ela é uma mulher de 32 anos que está nessa situação, e você é colega de trabalho dela, tá, Vivian? Aí a gente pensou em algumas situações aí, depois você pode retomar na gravação, mas agora a gente está pensando nessa situação aqui, Vivian, ó. A mãe da Carolina conseguiu o contato, né, de celular pessoal seu, e agora ela vive mandando mensagem perguntando sobre as coisas da Carolina no trabalho, como é que ela tá, o que ela tá fazendo, né? E aí chegou a te pedir que você contasse para ela as coisas que acontecem no trabalho, para que ela soubesse, e o fato é que a galera, né, sua equipe está combinando de sair na sexta-feira para um bar depois do trabalho, e a Carolina está pensando em falar para a mãe que vai fazer hora extra para sair com a equipe. Aí, Vivian, se quiser deixar aqui no chat para falar o que você faria, o pessoal aqui tá falando que não se meteria. A Miriam teve uma saída muito boa que responderia para a mãe e falar direto com a Carolina. Aí, se você tiver alguma outra sugestão, vai mandando aqui no chat. Acho que eu consegui abrir o chat. Abriu o som. Vocês estão me ouvindo? Abriu o som. Ah, Estamos tá, te só não ouvindo, consegui a Vivian. câmera. Ah, que bom. O que você Gente, faria, situação. Vivian? Que situação. Que situação? Eu acho que eu também pediria para ela resolver com a Carolina. Tá. Resolvam sair, não tenho nada a ver com isso. Beleza. E para Carolina, você falaria alguma coisa dessa questão dela omitir que vai sair e que vai fazer hora extra? Você falaria alguma coisa para ela, para Carolina, Vivian? É que eu não sei, essa questão é tão difícil, né? Porque esse controle da família não sei, eu acho que eu aconselharia a Carolina a tentar um diálogo com a mãe, assim, pelo menos do que eu vi que você mostrou, assim, me parece que elas não conversam, né? É isso? Uhum. Parece que ela evita... Que simplesmente que existe uma imposição da família, mas que a Carolina simplesmente aceita, né? Uma boa também, essa saída de dar um toque para a Carolina tentar conversar com a família. Uma boa, legal. Pessoal, e se uma das características da Carolina fosse a deficiência intelectual? Mudaria alguma coisa daquilo que vocês falaram agora? Agora eu quero ouvir de vocês, hein? A gente até agora não falou que uma das características da Carolina era ter deficiência intelectual. Alguma dessas respostas que vocês deram mudaria? Pode falar na boa, gente, na real. Vamos pensar, ó. Eu Vamos acho que voltar. mudaria um pouco na minha visão, né? Se ela não tivesse deficiência intelectual, eu deixaria ela mais... Por exemplo, quando eu falei, eu não me meteria, eu só falaria que ele tem namorado e pronto. Sabendo que ela tem deficiência intelectual, muito provavelmente eu trataria isso mais de perto, assim, como uma amiga mais próxima ainda, sabendo que isso pode ser uma decepção maior para ela, né? Então, talvez eu falaria, olha, pode ser que ele tenha outra pessoa, então vem cá, deixa eu te ajudar. Talvez eu ajudaria um pouco mais de perto do que falar só, ele tem namorado, se vira e você sabe o que você está fazendo, sabe? Eu acho que seria nessa resposta específica.
Ô, Miriam, então você mudaria essa atitude desse contexto, né? E assim, por que você chama, assim, de ajudar mais de perto? Fala um pouco melhor pra gente, se você puder, assim. O que é ajudar mais de perto, no caso dela ter deficiência intelectual? Vou adorar. Como a gente não sabe, assim, qual eu estou levando em consideração pessoas que eu conheço. Quando a gente cria uma história, a gente vai associando a pessoas que a gente já conhece, né? Pessoas reais. Então, eu já estou pensando em pessoas que têm deficiência intelectual, que já trabalharam comigo, que estão na minha equipe, ou que eu acabei contratando aqui para a nossa empresa e tal. Então, pensando nisso, nessas pessoas específicas, eu sei que essas pessoas, elas que tinham a deficiência intelectual, elas tinham um pouco mais de acesso. O emocional delas era mais profundo, elas se envolviam muito mais do que uma pessoa que não tem deficiência intelectual. Então, pensando nessas pessoas que eu conheço, por isso que eu pensei nessa resposta, entende? Que talvez ela sofresse mais, com uma intensidade maior, por eu falar, como eu fui fria falando, tipo, não, ele já tem namorada, desencana e vai para outra. Talvez com ela eu teria um pouco mais de cuidado, sabendo que, muito provavelmente, ela já teria se envolvido muito mais, né? Nesse sentido. Tá. Pensando aí numa questão de decepção, de frustração, de expectativa dela, assim, nesse sentido. De se envolver mais do que o normal, né? Tá. O que mais, gente? Que mais? Quem mudaria alguma dessas respostas? Aqui, ó, nessa situação ali que ela conheceu alguém pelo aplicativo e ele tá querendo ir na casa dela num dia que ela estiver sozinha. Vocês mudariam alguma coisa? Ó, eu lembro que vocês falaram que daria uma dica, né, para se encontrar em um local público. Alguém daria uma dica ali para tomar cuidado? Mudaria alguma coisa nessa situação? Alexia, pode falar. Pode falar, Johnny. É Johnny. Oi. Eu acho que não mudaria a questão desse momento de gostaria de te encontrar na sua casa sozinha. Acho que indiferente, a fala seria a mesma, né? Olha, não abre sua casa, não dê seu endereço. Caso você tenha realmente interesse, marque no local público, leve alguém com você, como qualquer outra pessoa. Tá, legal, Johnny. E se você tem a intimidade, a liberdade, como o assunto requer, né, que ela só vai falar isso para alguém que você tem intimidade, já tem a intimidade, já sabe como falar com essa pessoa, já não mudaria o jeito de falar com essa pessoa, assim como fala para ela que talvez essa roupa não está combinando. Né? Não é algo que precisa ter jeito de falar, pensar um pouco mais, olha, na sua situação, não é a situação dela que está expondo ela ao perigo, e sim a situação dele. Tá, a cena em si. Legal. Boa. A Alexia colocou, acredito que teria um cuidado maior em relação a orientá-la melhor, como, por exemplo, em relação à pessoa que ela está conhecendo pela internet, mas manteria a questão do local público e cuidado. Então, como qualquer outra pessoa, né, Alexia? Pelo que eu entendi, você manteria essa orientação, mas um pouco mais de clareza ali, de cuidado da situação. É isso? Beleza, gente. Essa questão da regra, alguém faria alguma coisa diferente da regra da empresa? Não? Manteria a mesma orientação que vocês tinham pensado antes? Sim. Sim? Beleza. Essa situação do colega de trabalho, né? Alguém falou que já mudaria alguma coisa aí nesse sentido, né? A Miriam mudaria aí o jeito que ela falaria com um pouco mais de cuidado, né? Ficaria um pouco mais de perto na situação. A Ana que queria ver o circo pegar fogo, Ana, mudaria alguma coisa nisso aí? Não? Tá sem microfone. Continuaria vendo o circo pegar fogo? Sim. Sim? Beleza. Legal. E essa situação do barzinho, gente, da sexta-feira da hora extra, alguém mudaria alguma coisa? Eu não.
Não? Faz sentido a gente refletir sobre essas situações, gente? Pensando um pouquinho, né, em situações que são relativamente comuns da gente viver no ambiente de trabalho, né? A Carolina, numa primeira descrição, não colocamos que ela tinha alguma característica da deficiência intelectual. Vocês conseguiram fazer essa diferenciação, assim, de refletir se teria alguma diferença? Fez sentido para vocês pensarem um pouquinho? Quando eu pedi para você voltar na descrição dela, foi porque eu falei, poxa, será que eu perdi que ela tem algum tipo de deficiência? E aí, por isso que eu pedi para você voltar, porque você acaba pensando nisso, né? Que a pessoa, muitas vezes, a gente contratou recentemente uma pessoa com síndrome de Down, e a gente teve um caso muito parecido disso, que ela começou a falar que tinha uma pessoa, um homem, trazendo ela para o trabalho. E a gente falou quem era um homem, começou a entrar nesse assunto para ver o que ela ia falar, né? Quem era, e ela falou que era uma pessoa desconhecida. A gente começou a falar, ai meu Deus, será que alguém tem alguém tentando abusar dela, né? Como que a gente vai fazer? E foi uma questão para a gente, né? Como que a gente ia lidar com isso? Porque ela é nova, né? Então eu acredito que mesmo se ela não tivesse uma deficiência, a gente teria essa questão. Se fosse uma pessoa sem deficiência, com 18, 19 anos falando isso, a gente teria que estar alerta também, né? De, poxa, tem um homem desconhecido trazendo ela para o trabalho, ela está ansiosa para voltar com ele, quem é essa pessoa, né? E aí foi por isso que eu perguntei se ela tinha deficiência ou não, porque eu acho que o cuidado acaba aumentando, né? Assim, inconscientemente, né? Você entende que a pessoa tem um pouco, que a pessoa vai ter uma dificuldade maior ali de realidade, né? Muitas vezes a inocência é maior das pessoas que a gente tem contratado aqui, que a gente tem visto, a inocência é maior dependendo do tipo da deficiência, né? Do grau da deficiência. Então, a gente acaba tendo esse cuidado de entender com a pessoa. Olha, como ela tem uma malícia maior, ela tem uma malícia menor, né? Ela tem esse entendimento ou não? Então, é um pouco disso, de entender o perfil da pessoa também, né? Da deficiência, da pessoa como um indivíduo único ali, né? A gente teve a Bruna aqui, que até foi uma menina que a gente teve bastante problema também, ela tinha deficiência intelectual e ela era extremamente inteligente e ela tinha uma malícia até maior do que qualquer outra pessoa sem deficiência. Então, com ela, a nossa preocupação era um pouco menor, a gente não precisava se preocupar com isso. Aí já teve essa outra que não tinha malícia nenhuma, então a gente tinha que se preocupar um pouco mais. Então, eu acho que é olhar para a pessoa individualmente, assim, né? Tendo deficiência. Legal, Miriam. Você trouxe elementos importantes para a gente pensar, né? Que é essa questão do cuidado, né? Então, vamos tentar traduzir isso ao longo do nosso papo agora, né? Essa questão do cuidado, essa questão da malícia. Mas eu fiquei pensando no seu exemplo, Miriam, eu fiquei pensando assim, né? Não sei, né? Aqui eu trabalho, por exemplo, junto com a Catarina, né? Então, assim, se a Catarina me vê chegando no trabalho com um homem, sei lá, que não é meu marido, eu não sei se a Catarina chegaria para mim e perguntaria, tipo, ó, né? E eu me visse ansiosa para voltar assim e tal. Eu não sei se eu não tenho deficiência intelectual. E aí eu não sei como é que seria isso, né? Eu acho que se você fosse a minha amiga, eu perguntaria. Tá. Mas se você fosse minha colega e eu não tivesse nenhuma intimidade com você, eu também não perguntaria. Então, eu acho que depende muito isso desse grau de intimidade. Assim, se fosse uma amiga minha, eu ia falar, poxa, mas você tá traindo seu marido, você tem noção disso? Você tem noção de que isso é uma coisa, né? A Miriam já tá colocando que eu tô traindo, entendeu? Pode ser que seja meu primo que tá me dando uma carona, mas, Então, mas nesse caso daqui, que a pessoa ficava, ela abriu isso, né? Então, ela falou que ela estava ansiosa, que ele era um gato e que estava dando em cima dela. Então, isso a gente sabia que não era uma pessoa neutra. Tá, entendi. Fala, Catarina, depois a Ana quer falar. Não, eu acho que assim, são esses elementos mesmo, no sentido assim, tem a ver com a personalidade da pessoa, no sentido de ser mais de intimidade mesmo, como estão trazendo aqui, né? Mas é justamente esse carinho e atenção
e o limite do outro, né? Então, assim, se ela tá feliz, se ela tá compartilhando, aquela coisa assim de ser muito entrona na vida alheia, né? Ou se ela tá correndo perigo, porque às vezes a gente tem uma colega que tá triste, tá manifestando esses sinais, né? Porque quando a pessoa tá feliz, ótimo, a gente vai lá compartilhar a felicidade dela, né? Mas às vezes o meu ponto sempre de atenção, não só com as colegas, né, como a gente, enfim, a gente trabalha, é esse olhar também se tem alguma coisa estranha no processo, né? E provocar uma conversa carinhosa. Talvez isso também, eu falando por mim, Catarina. Não tão entrona, mas se ela der brecha para entrar, a gente já sai entrando. Mas que também faz, é o perfil de cada um, né? Que nem o pessoal tá falando aqui, né? Não, eu já saio e falo, tá traindo, não sei o que lá. Então, também tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Certo, legal. Ana. Então, eu acho que a Carolina tem seus desejos e suas vontades. Uhum. Está sendo muito reprimida em casa. E no trabalho, ela começou a ter... quando ela sentou com um colega de trabalho, ela era casada, e Deus disse, eu deixo o circo pegar fogo, no sentido de, não, eu não reprimo, no primeiro momento, acho que não poderia reprimir. Uhum. Depois observar e conversar, porque aqui na escola aconteceu um caso de uma das meninas, ela começou a contar para as colegas da sala que estava se conhecendo um rapaz. E uma delas ficou muito amiga dela, e conversou, e conversou, e conversou, e ela estava super animada, e ela começou a namorar esse rapaz. E mudou completamente a atitude dela aqui na escola, ela estava mais feliz, e contava tudo para essa menina, a Nicole, no caso. Então, eu acho que nós não podemos reprimir. Certo. Essa linha tênue, né, gente, entre a amizade, questões que envolvem o trabalho e questões que não são da empresa, a questão da malícia que a Miriam trouxe, né, Ana? Então, assim, olha quantas coisas sutis nessa relação, né? Olha quantas coisas sutis. Vamos caminhar aqui para a gente pensar o que isso tem a ver, então. Ó. Ai, peraí, gente. Peraí que eu preciso compartilhar o som. Vocês estão acessando o som. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Não precisa, cara. Obrigado, viu? Muito tá obrigado bom. mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Eu quebrei de ser do trabalho, meu. Tá bom. Desculpa, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas eu já sei o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Boa noite. Até mais. Quanto vocês acham que isso tem a ver com capacitismo? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Pode jogar no chat aqui, se tem, se não tem, sim ou não. Tem a ver com capacitismo? Complexo, né? Acho que envolve um pouco dessa discussão. A Alexa colocou que tem muito a ver. Acho que envolve, eu gosto desse vídeo que envolve muitas coisas, né? Um vídeo curto, bem humorado, mas que envolve muitas questões do que a gente está discutindo aqui agora, né? Peraí. Vamos lá, gente. Então, qual é a definição de capacitismo? O capacitismo, eu gosto de uma analogia interessante, que o capacitismo tá para as pessoas com deficiência, assim como a homofobia está para as pessoas LGBTQIA+, né? Então, o capacitismo é o termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. A grande questão é
que o capacitismo aparece, né, dada essa analogia, né, da homofobia, do machismo, né, o capacitismo aparece de algumas formas muito sutis, muitas vezes, né. A Dione trouxe uma reflexão importante na semana passada, né, para a gente retomar aqui, que o capacitismo aparece em pequenas coisas do nosso dia a dia, né? E aqui a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas é só para reflexão, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma expressão, fulano tá dando uma de João sem braço, ou, né, nossa, hoje você tá parecendo um retardado, olha que retardado, né? Ou, nossa, ela é tão linda, nem parece que tem deficiência. Ou, ela é cega, mas ela é tão linda. Nossa, apesar da síndrome de Down, fulano é muito bom. Ó, Joãozinho não está preparado, não tem perfil para trabalhar. Não tem como conseguir trabalhar. Fulano é um exemplo de superação. Olha quanta coisa que ele esperou. Exemplo de superação. Nossa, que mancada que ele deu. A gente não tem perna, braço para isso. O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa nessas frases que a gente acaba usando no dia a dia sem perceber, né? E aqui, quando eu falo que é sutil, a gente não está fazendo com a intenção capacitista, mas envolve uma cultura que a gente usa esse tipo de expressão dentro de um contexto, certo? Então, por exemplo, dá uma de João sem braço. Complexo, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Eu sei que na hora né, não é, a intenção não é essa, mas envolve um contexto que a gente precisa prestar atenção, dessa cultura, né? Que mancada! Eu sei que a gente não está com essa intenção quando a gente está falando em geral, né? Mas o que tem por trás disso? Uma que a gente usa muito no ambiente corporativo, e eu, sem querer, às vezes eu preciso me policiar também. A gente não tem perna para isso, a gente não tem braço para isso. E não é essa a intenção capacitista, dentro dessa lógica de opressão que a gente está falando, mas o que tem por trás disso? Faz sentido, gente, pensar nisso? Vocês pensam no dia a dia de vocês em relação a isso? Pode falar, Ana. É discriminação. É isso, né? Às vezes no dia a dia a gente solta sem querer, como eu falei, né? A intenção, né? Ali na hora não tem, né? Isso, mas é o que tem por trás disso mesmo, Ana. Por que a gente usa esse tipo de palavra e não outra, né? Dentro dessa cultura que a gente vive, de uma lógica que é capacitista. Que outros exemplos que vocês pensam no dia a dia de vocês? Tem algum outro aqui que eu não falei, que vocês lembram? Exemplo de superação também é ótimo, né? Fulano é um exemplo de superação. Se fala muito, coitadinha. Coitadinha, Boa, Ana. Tem uma também que é, tipo, quando eu vejo alguma pessoa com deficiência fazendo alguma coisa, nossa, fulano é sempre um exemplo de superação, assim, com essa admiração de que a pessoa tá sempre se superando. Eu acho que isso é bem comum também. Principalmente quando nós, né, as pessoas que têm a deficiência, acham que ela sempre tem que fazer algo a mais para ser vista. Então, assim, as próprias pessoas, a gente tem que entender que eu só sou uma pessoa, bom, só sou eu fazendo o meu trabalho, fazendo a minha atividade, ou cuidando dos meus filhos na minha casa, tal. Que eu não preciso me superar para
para mostrar que eu sou capaz. Eu não preciso mostrar essa capacidade, né? Assim como uma pessoa sem a deficiência, ela precisa só fazer o trabalho dela com eficiência. E é interessante isso, né, Dione? Porque a gente pensa também o que tem a ver com quando a gente fala superação. Superação, a gente parte da lógica que a pessoa que tem que superar as barreiras, e não que as barreiras estão ali na relação dela com o dia a dia, né? Que a barreira é social, que a gente coloca, não é? Nesse sentido? E a superação vem para cada um de determinado momento. Sei lá, alguém perdeu um filho. E hoje ele superou aquilo, está conseguindo, voltou lá para as atividades dele, engravidou de novo. Sim. Mas aí quando a gente coloca na deficiência, tem um outro contexto, quando você coloca na deficiência, já muda totalmente. Eu não preciso superar minha deficiência todo dia, eu tenho ela e acabou. Como que eu vou superar? Eu não vou deixar de ser deficiente amanhã. Não, exato. E aí o problema não está em você ter a deficiência, está nas barreiras que a gente, enquanto sociedade, coloca, não é? Isso, a gente como sociedade. E quando a gente mesmo, a pessoa com deficiência, acha que ela precisa ficar superando, ela vai ficar sempre fazendo algo, se desdobrando, talvez tirando o foco do real motivo da atividade, do contexto do que ela está fazendo, porque ela precisa mostrar para alguém, superar alguma coisa, que no final não é o objetivo, né? É claro que a gente busca superações, como qualquer pessoa com ou sem deficiência, para ser promovida, para chegar num cargo diferente, quando a gente fala dentro da empresa, né? Eu quero conquistar uma casa, então você vai se superar nas coisas, as coisas, não a deficiência, não você, né? Então você tira a palavra superação de você, da frase aí, né? Fulano é um exemplo de superação, né? Perfeito. E assim, Dione, pode falar. Não, só completando, que tem muita gente que vê uma pessoa com deficiência e solta uma frase tipo, nossa, e eu aqui tô reclamando da minha vida. Isso é bem incômodo, né? Exatamente, Vivian, bem lembrado. Bem lembrada. Pode falar, Ana. Mas tudo que é fora do padrão, né, é discriminado, né? Se você vê aqui na escola, se é gordo é discriminado, se é branco é discriminado, se é preto é discriminado, é fora do padrão. Você usou o cabelo, não sei que jeito, esquisito, aí já... Então, a pessoa com deficiência, mais ainda. É porque a gente está acostumada a viver nessa... Tudo é discriminatório, né? Acho que no nosso dia a dia tem muito disso, a gente não pensa muito no que fala, né? Acho que é a questão da discriminação mesmo. E é sutil, né? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó, gente, quer ver? Deixa eu abrir aqui com vocês algumas coisas para a gente pensar, ó. Então, vamos nessa lógica do capacitismo. Vocês estão acessando minha tela, né? Sim? Então, vamos lá. Se você quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Vá para o Wix e-commerce. Ó, vou colocar um comercial aqui, que é um comercial antigo, deve ser, sei lá, 2010, por aí. E aí vocês me falam se vocês entendem algo que tem algum capacitismo aí, algum tipo de capacitismo. O Tiguan, que já era outra categoria de off-road, agora é o primeiro do país com Park Assist e câmera integrada. Um jeito revolucionário de estacionar. Ele identifica a vaga através de sensores laterais. O computador faz a manobra e você estaciona assim. Sem pôr as mãos no volante. Tem alguém aqui hoje com baixa visão ou com deficiência visual que eu preciso descrever? Qualquer coisa vocês me colocam no chat, tá? Mas vocês sacaram qual é que é do comercial? Precisa que coloque de novo? Não? O que vocês acharam? O que foi, Miriam? Não, eu ia falar que eu não sei se eu entendi qual é o ponto. Tá. Vamos lá. Ó.
O Tiguan, que já era outra categoria de off-road, agora é o primeiro do país com Park Assist e câmera integrada. Um jeito revolucionário de estacionar. Ele identifica a vaga através de sensores laterais. O computador faz a manobra e você estaciona assim. Sem pôr as mãos no volante. Sacaram? Ah, é o próprio motorista, né? Legal. Isso. O cara tava, enquanto ele estava traduzindo, né, interpretando em libras, ele estava manobrando, entre aspas, o carro. Então, uma pessoa, né, que está ali se comunicando em libras, pode estacionar o carro. Entende alguma coisa de capacitismo nisso? Olha, eu estou trazendo para a gente refletir, gente, talvez não tenha uma resposta certa ou errada, mas como às vezes as coisas são sutis. Percebem? Conseguem perceber? Me causou algum incômodo, mas eu não estou conseguindo dizer qual. Uma reflexão. Pode falar, Vivian. Miriam, Não, era pode falar. isso. Não, acho que foi eu, mas eu não sei se eu senti capacitista isso. Não consegui identificar. Não tem uma resposta certa e errada. Quando eu vi esse comercial pela primeira vez, a sensação que eu fiquei é: por que eles colocaram uma pessoa usando libras no comercial? Primeira questão. E aí tem a questão da visibilidade, né? Outra questão que eu fiquei pensando foi: então a sensação que eu fiquei assim, então é só uma pessoa que usa libras que pode, então, estacionar o carro? Não tem uma resposta, né, em relação a isso, e a mídia, ela traz reflexões um pouco sutis nesse sentido, né? Por um lado, tem essa questão da visibilidade, por outro, me trouxe uma sensaçãozinha assim, né? Então, não tem uma resposta certa e errada, e a gente não está aqui para ficar criticando as questões, mas às vezes, como cada interpretação, às vezes, pode gerar questões sutis que reforçam algumas lógicas do nosso dia a dia. Vamos ver outro aqui, ó. Esse é interessante para a gente pensar também na questão do capacitismo. Esse é do Instituto Meta Social, não sei se alguém já viu, se alguém conhece, ó. Você também acabou de cometer um erro. Eles podem muito mais do que você imagina. O que vocês acham? Tá com uma qualidade um pouco baixa, porque é um comercial antigo também, do Instituto Meta Social. O que vocês acharam? Eu não gostei, esse eu senti super capacitista. Sentiu capacitista? Por quê, Miriam? Eu acho que expôs muito. Eu senti uma exposição. Assim, eu entendi o contexto, mas não foi uma coisa legal de assistir, sabe? Por quê? Te causou um incômodo, assim? Não que não seja o fato, não que não seja real, que a gente já logo imaginasse, que a primeira pessoa que a gente pensasse fosse ela, né? Mas, não sei, eu senti uma exposição, não sei. É isso, gente, para pensar, a gente não vai aqui esgotar a reflexão, mas é para a gente pensar. Eu acho esse comercial interessante porque ele traduz um pouco isso que a gente está também conversando, do capacitismo, não é? Talvez a Miriam traga reflexões aí nesse sentido da exposição, mas vamos combinar que na hora, assim, para quem, né, tá ali assistindo, às vezes vem do tipo,
né? Talvez a primeira reflexão que faça ali no sentido é quem derrubou, será, né, a bandeja? Traduz um pouco, né, de forma escrachada, né, talvez como a Miriam esteja trazendo, e aí é um incômodo que traz, e eu acho que incomodar-se é importante para essas reflexões, para a gente pensar, mas eu acho que traduz um pouco isso que a gente está falando, dessa sutileza, sabe? O que a gente está querendo dizer aqui? Pois vocês podem colocar no chat, tá, gente? O que vocês estão achando também, se alguém quiser ir falando, tá? Ó, esse é interessante também. Vamos ver aqui, ó. No Burger King, um rapaz branco cego usa coroa de cartolina. Come um Big King. Um cheddar duplo está na bandeja. Tem 2 carnes, tem um pão no meio, tem alface. Ele morde o cheddar duplo. Tateia os sanduíches. Uma explosão de cheddar, pãozinho macio com gergelim. 2 lanches só por 15 contos. Você não acredita, isso aqui é bom demais. Uma das coisas que eu falo que eu só acredito vendo. Confie em quem entende. Combine 2 dos seus sanduíches favoritos por apenas R$15. Burger King, do seu jeito. Dá pra sentir o cheirinho, ó? Cheiro cheddar duplo. Maravilha. O que vocês acharam? No Burger King. Alguém tem algum comentário? Esse silêncio é bom ou esse silêncio é ruim? É um silêncio de reflexão? Eu tô refletindo. Então, ótimo. É isso que a gente precisa. Então, de novo, gente, não tem certo e errado. A gente não vai aqui definir, tem capacitismo, não tem. Mas eu acho esse comercial interessante porque está vindo de uma própria pessoa com deficiência visual, certo? Então, ele faz uma brincadeira ali, ele está dentro de um contexto. Seria diferente se outra pessoa fizesse essa brincadeira, entre aspas, com ele, num tom mais de... Não sei, vai depender. Mas olha como é sutil, não é? E aí está a grande diferença, eu acho, que do capacitismo para as outras condições de opressão, muitas vezes, que são mais concretas, né? Uma pessoa LGBTQIA+, né? Sofreu uma agressão física, né? É diferente disso que a gente está discutindo aqui nessas sutilezas. Faz sentido? E a gente não está colocando aqui juízo de valor para nada, para nenhuma das questões. Mas olha como é diferente. Vamos lá. Esse vocês viram, quem estava na primeira aula presencial já viu. Bom, vamos começar falando um pouco da sua experiência. Somos todos diferentes. Reveja seus conceitos. Acesse o site e saiba mais. Não traduz também isso que a gente está conversando? Eu gosto do recurso de vídeo, porque acho que na prática a gente consegue ir refletindo também, né? Alguém tem algum comentário? Uma reflexão que eu sempre faço, talvez por ser da área de comunicação, é que se esses comerciais, campanhas, eles são feitos por pessoas com deficiência, ou se eles são, não sei, assim, validados de alguma forma por pessoas com deficiência. Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas têm a ideia, acham o máximo e Você está trazendo um ponto vai, muito legal, Vivian. Muito legal. sabe, como se... Será que eu vou machucar alguém se eu mostrar isso? A ideia pode ser fantástica na sua cabeça, mas ela pode ser péssima se você colocar ela em prática, né? Perfeito. É uma coisa que eu sempre me pergunto. Perfeito. E aí a gente volta no nada sobre nós sem nós. Você está adiantando já um ponto básico, né, da discussão aqui. Ó, o último para a gente refletir, vai? Para a gente fechar essa parte. Ó, vamos lá. Você é minha inspiração. Eu adoro sua risada. Eu tenho orgulho de ser filha de vocês. Ouvir é um milagre. E é por esse milagre que a Audibel se dedica a cada dia com todo cuidado, carinho e a melhor tecnologia em aparelhos auditivos. Audibel. Ouvir bem é viver bem. A gente não está fazendo uma exposição de forma alguma da marca, tá, gente? Abstraiam da marca, é o contexto.
que vocês acham? É uma sensação de que se eu não ouço bem, eu não vivo bem, né? Perfeito. Ou se eu não ouço, né? Perfeito. E aí, Vivi, acho que a gente volta nessa questão. A intenção do marketing ali e tal não era essa, mas percebem como dá margem para uma interpretação sutil, que se a gente não faz, de repente, uma reflexão nesse sentido, a gente começa a pensar nas questões de reforçar algumas lógicas. Exatamente. Então, acho que tem muito a ver com o que você disse, Vivian. Tudo bem? O que vocês acham da gente ter parado para pensar um pouquinho nessas questões? Fez sentido? Legal. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. You and I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all. And when the sun comes shining through, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us, you and I. I wanna be the one. I wanna be the one with you. Esse acho que tem muito a ver com a discussão que a gente estava fazendo antes da questão do relacionamento, né? Aqui, os personagens são pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, né? Mas acho que tem a ver com o que a gente estava discutindo antes, né? Acho que foi a Miriam que trouxe, né? Talvez um cuidado maior quando envolve uma questão de relacionamento, e aí puxando para o contexto que a gente está discutindo aqui, né, de contexto de trabalho mesmo, né, o quanto que às vezes essas questões se misturam, né, tudo bem, como amigos de trabalho, né, e tal, mas às vezes como que essas questões são sutis, que acho que é esse o ponto para a gente pensar, né, a ideia dessa nossa etapa de formação hoje para pensar em capacitismo, talvez não seja nem tanto elemento técnico, né, mas a gente está trazendo, obviamente, o elemento técnico aqui, mas a reflexão, porque vocês conseguem abstrair um pouco dessa questão para o dia a dia de trabalho, né? Então, quanto que o capacitismo aparece muitas vezes de forma mais sutil que outras formas de opressão. Então, quando a gente pensa nos cuidados da pessoa, a gente precisa tomar um cuidado maior. E eu entendo que cuidado, muitas vezes, é no sentido de apoio, mas a gente tem que diferenciar isso muito bem para esse apoio não virar uma superproteção. Tudo bem? A questão do envolvimento da família, né? Quando a gente está pensando em contexto de empresa. Então, aquela reflexão da Carolina lá, que a mãe liga, muitas vezes não acontece nas empresas, gente, uma pessoa com deficiência intelectual, da família se envolver, ou da própria empresa pedir o envolvimento da família para algumas questões. As questões de infantilização, isso para todas as pessoas com deficiência, acontece mais com pessoas com deficiência intelectual, mas muitas vezes num contexto de infantilização geral. E para basear isso que a gente está conversando, gente, que tem a ver, né, com todo esse contexto, né, da onde parte tudo isso, se a gente for pegar alguns dados básicos, tá? Aqui do estado de São Paulo, eu fiz o recorte, tá? A gente tem mais de 3.400.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Em Campinas, mais de 85 mil. Quando a gente fala do contexto de trabalho, que é isso que a gente está também pensando aqui, no estado de São Paulo,
um pouco mais de 1% dos vínculos ativos, né, de trabalho, de todos os vínculos ativos, é contrato de pessoas com deficiência. Então, isso dá um pouco mais aqui de 156 mil contratos de trabalho dos mais de 13 milhões de vínculos ativos. E em Campinas não muda muito. Então, a gente tem um pouco mais de 1%, né, dos vínculos ativos no trabalho. Isso dá, né, mais ou menos 5.300 de mais de 390 mil vínculos ativos totais. Vocês acham que isso também tem a ver com capacitismo? É falta de gente? Falta de pessoas com deficiência ou tem a ver com outras coisas também? Tá? Se a gente também avançar aqui na discussão, tem uma pesquisa interessante nessa base de dados do governo do estado de São Paulo, que foi perguntado para as pessoas com deficiência, um contingente grande de pessoas com deficiência respondeu a pesquisa, quais são os motivos, né, que eles entendem de não conseguir um acesso ao mercado de trabalho. E aí, olha o que deu aqui, né, em primeiro lugar, como resposta das pessoas com deficiência. Sinto que as empresas olham mais a deficiência do que as minhas habilidades profissionais. Em segundo lugar, quase colado, né, percebo que as empresas não oferecem plano de carreira para as pessoas com deficiência. Depois, vagas oferecidas com exigência de formação que eu não tenho. E aí a gente entra numa outra discussão, né, gente, que é da educação. A Ana Maria está aqui para falar melhor que eu. Quantas barreiras, muitas vezes, as pessoas com deficiência encontram e não conseguem continuar a formação, né? Falta de acessibilidade na empresa, né? Vagas oferecidas abaixo da minha formação, qualificação profissional, daí é 8 ou 80, né? Dificuldade para conseguir ou renovar o laudo médico, né? Enfim. Depois eu posso passar para vocês, se vocês tiverem interesse, né? E assim, o que eles sugeriam também? Tem uma parte da pesquisa que é o que as pessoas com deficiência sugeririam, né? Então, em primeiro lugar, ampliação das oportunidades no mercado de trabalho e, em segundo lugar, garantia de apoio e tecnologia assistiva nas empresas. Vocês já tiveram essa base, mas só para a gente fazer o link, né? Por quê, né? Por que esse cenário, gente, estamos em 2022, por que esses dados ainda são dados, né? Ana, quer comentar alguma coisa? Não. Não? Fica à vontade, qualquer coisa. Então, por que esses dados são dados, né, que ainda estão aqui presentes no nosso dia a dia, né? A gente tem todo um contexto histórico que vocês já viram, né, na aula que a Adri disponibilizou para vocês, né? Então, desde a Idade Antiga, né, a marginalização das pessoas com deficiência, né, as crianças na Idade Antiga, né, abandonadas. Na Idade Média, né, a deficiência encarada como uma questão demoníaca, e depois a doutrina cristã, né, as pessoas foram acolhidas, mas ainda numa situação institucionalizada, como caridade, né, então a gente vê muito isso hoje no dia a dia ainda, isso tem a ver com capacitismo também, né, o quanto que a gente às vezes ouve, né, nossa, que trabalho bonito que você faz, né, que trabalho lindo, né, e quanto que isso, às vezes, né, sutilmente se envolve, né, numa questão assistencialista também, né, e o quanto que isso tem a ver com capacitismo. Faz sentido? Olha quantas coisas que a gente vai relacionando aqui, né. E aí, com o passar do tempo, a gente tenta entrar, né, por esse viés do modelo social, né, a gente ainda encontra situações aqui, né, entre integração e inclusão, mas o fato é que a gente precisa avançar do modelo médico para o modelo social, para pensar nessas questões. Tudo bem, gente? Então, acho que tem a ver um pouco com a discussão que a Dione trouxe, né, no sentido de superação. Então, numa situação, né, de exclusão, segregação, as pessoas com deficiência têm que se adequar ao modelo vigente, né? Então, elas vão ser vistas como pessoas que superaram as barreiras, né? Então, o quanto que está relacionado com isso que a gente está conversando. E o que a gente tem a ver com tudo isso, então, né? Acho que a gente já foi discutindo aqui, conversando aqui, mas para a gente pensar na lógica, né, que a gente precisa mudar, a gente precisa entender, então, né, que a
partindo do pressuposto que a gente trabalha, né, dentro da lógica do modelo social, as pessoas, né, voltando no conceito de deficiência, né, então as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vocês já estão cansados, né, de ouvir esse conceito, mas aqui eu estou fazendo um destaque para a gente pensar nisso justamente que a Diane trouxe anteriormente, né? O quanto que a gente tem a ver com isso dentro dessa lógica capacitista, né? O quanto que a gente muitas vezes coloca essas barreiras mais concretas ou mais sutis para manter essa lógica excludente, né, da sociedade. E quando a gente pensa, né, na inclusão efetiva, então, seguindo essa ideia, a gente vai pensar, então, na superação da concepção, né, da diferença enquanto um problema ou doença, que tem a ver com isso que a gente estava conversando, né, Johnny? Uma vez que entende os processos como uma possibilidade de abertura dos espaços sociais. Então, a gente tá vendo como o capacitismo tem a ver com tudo isso, né? O quanto que a gente precisa desconstruir algumas coisas para garantir o acesso como um todo, né? E aí volta a questão, né, da acessibilidade. Lembram lá atrás, né, que a gente estava voltando aqui no conceito de capacitismo? A gente tem a ver, a gente tem aqui a ver com certeza com a lógica da acessibilidade, né? Então, o que é o capacitismo? Voltando, termo usado para descrever a discriminação e a opressão, que é isso que a gente estava discutindo, o quanto que elas acontecem muitas vezes de forma sutil, né? Contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. Então, galera, é isso aí. A gente não consegue descolar o capacitismo da acessibilidade, porque à medida que a gente coloca barreiras, naturalmente a gente tem uma situação de capacitismo. E se a gente for se ater aqui, a gente poderia destacar um assunto que a gente já vem conversando em todas as outras, em todos os outros encontros de formação, que é a acessibilidade atitudinal. A gente tem várias dimensões de acessibilidade, né, como a gente conversou anteriormente, mas a gente pode dar um destaque aqui para as coisas que a gente está conversando hoje em relação à acessibilidade atitudinal. O que é acessibilidade atitudinal? É toda a percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos, discriminações, né? Então, olha quanto que está ligado com o capacitismo, né? E todos os demais tipos de acessibilidade, a gente pode considerar que estão relacionados a essa, porque se a gente não tiver uma atitude da pessoa, né, que impulsiona essa remoção de barreiras, a gente não consegue dar andamento, ou propor, ou implementar as outras dimensões de acessibilidade. Faz sentido? Se a gente não entender a pessoa, né, dentro dessa lógica do modelo social, do modelo biopsicossocial como um todo, e ter uma atitude para primeiro entender o que são as barreiras, né, sutis ou concretas ali, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não consegue promover as outras dimensões de acessibilidade. Faz sentido? Então, o quanto que a gente precisa desconstruir, muitas vezes, uma lógica capacitista para implementar a acessibilidade, que tem a ver com isso que a gente está propondo para fazer aqui com vocês no Hub. Então, quanto que essas reflexões que a gente fez hoje são base para a gente pensar em tudo que é barreira, na forma que a gente tem de se relacionar, na forma como a gente pode abrir uma vaga para uma pessoa com deficiência, na forma como a gente vai entrevistar, né? Vocês vão ter uma proposta aqui, né, de pensar no papel do RH, né? Então, olha como está tudo interligado. E se a acessibilidade atitudinal não estiver presente, é muito difícil a gente genuinamente implementar os outros tipos de acessibilidade, né, as outras dimensões de acessibilidade. E acho que para fechar, a gente deixa essa reflexão, né? O nada sobre nós sem nós. A Vivian comentou da importância, né, de quando a gente vai ter alguma estratégia de comunicação, né, validar esse tipo de informação, entender, né, ver se aquilo está sendo condizente com aquilo que a gente está querendo propor. Claro que a gente vai errar, né? Claro que a gente
muitas vezes a gente vai colocar de um jeito que uma pessoa pode ser que se incomode ou pense diferente, né? Isso é natural do ser humano, né? Natural das nossas relações. Mas o quanto que a gente precisa pensar nisso genuinamente, do nada sobre nós sem nós. A gente fez algumas discussões anteriores interessantes aqui nos encontros, né? Do quanto que é importante, por exemplo, a liderança ser composta de pessoas com deficiência. Os comitês de diversidade e inclusão serem compostos por pessoas com deficiência. Por que uma pessoa com deficiência não pode chegar na liderança de uma empresa? E o quanto que isso tem a ver com o capacitismo que habita em nós. E aí eu tô falando em nós, gente, porque tudo isso que eu tô falando para vocês é uma coisa que eu, no meu dia a dia, também tenho que me policiar 100% do tempo. Porque a gente nasce numa lógica capacitista. E para se descolar disso, que a gente está imerso no nosso dia a dia, é muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir, que foi isso que eu tentei propor aqui com vocês. Certo? Espero que a gente tenha conseguido de alguma forma, tá, gente? Em 1h30 a gente não consegue esgotar o assunto, mas a proposta foi refletir. Eu acho que parando para refletir, a gente consegue avançar, buscar outro tipo de conhecimento, ir atrás, né? Cutucar o outro, quando o outro está com uma lógica ali capacitista, a gente tem condição de ir lá, né? Chamar de canto e propor para refletir de algum outro jeito, e informar. Eu sou muito da lógica que a gente consegue disseminar informação a partir do momento que isso está entendido para a gente, né? Então, eu queria agradecer, né, a atenção de vocês. Vou deixar esses minutinhos finais aqui para a gente conversar, ver se faltou alguma coisa, né? Ouvir de vocês o que vocês acharam, se fez sentido, se não fez, se tem alguma outra coisa que eu não propus de falar e que vocês gostariam de complementar. Queria ouvir de vocês também. Se fez sentido essa lógica da gente ir interagindo, né, conforme a gente foi falando. Se vocês esperavam alguma outra coisa que a gente possa acrescentar, né, no momento que a gente for fazer o protocolo junto com vocês. Queria ouvir agora. Ó, se ninguém falar, eu falo, hein? Olha, assim, eu já escutei essa palestra da Lívia, não sei quantas vezes, um montão. Gente, mas e é muito bom a gente estar ouvindo sempre sobre isso, porque, como eu falei desde o começo do nosso encontro, né, a gente não está falando só do ambiente de trabalho, a gente está falando do nosso cotidiano. Então, a gente levando essa reflexão, né, para o nosso dia a dia, e compartilhando esse processo, né, da gente fazer, quando a gente fala assim, eu quero mudar o mundo, nossa, a primeira coisa mais difícil é mudar o nosso universo, né, a gente primeiro ter essa consciência, para a gente poder compartilhar e tratar os outros de uma maneira diferente, aí a pessoa entender, opa, mas o que está acontecendo com essa, né, é um comportamento, uma fala, uma postura, então assim, a gente influenciar, né, são pequenas atitudes que às vezes têm tanto significado. Então, assim, eu sempre participo desses encontros quando a gente fala de capacitismo, porque, por exemplo, eu estou com 50 anos, né? Então, é diferente de uma pessoa, de uma geração nova, que já vem, eu falo pelas minhas filhas, né? Minhas filhas estão com 22. Mas essa percepção, então assim, para eu dialogar esse assunto com meu pai de 75, que é uma outra geração, que é isso que a Lívia falou, né? A gente nasce nesse contexto, e como que a gente muda? E como que a gente deixa as coisas mais leves? É no nosso dia a dia, é com o nosso próximo mais próximo, né? Então, assim, essa é a reflexão também que eu faço, esse convite que eu faço para vocês, né? Da gente levar esse tema para a gente pensar, porque e se autopoliciar e trocar, né? É muito bom. Obrigada, Lívia, obrigada a vocês também por estarem, né, nesse momento aqui de transformação. Muito lindo. Eu que agradeço a oportunidade de tentar promover o debate, a reflexão, né? E acho que é isso que a Catarina falou. Muitas vezes a gente não vai mudar, né, a cabeça de uma pessoa, por exemplo, de uma geração que, né, viveu de uma outra forma, mas às vezes pequenas coisinhas que a gente faz, né, para a pessoa refletir, às vezes repensar, que não é por mal que a pessoa faz, mas que reforça uma lógica que a gente vive, pode mudar
né, a relação dela com outras pessoas. E não é no sentido punitivo, né, gente? Eu acho que a gente precisa pensar também da forma como a gente faz isso, né? Então, não é, por exemplo, expondo uma pessoa numa roda ali, né, que ela falou errado e tal. Às vezes chama de canto, né, explica, fala, tal, né, tem a ver também com o nível de convivência que a gente tem com aquela pessoa, né, e tal. Então, acho que quando a gente consegue começar a refletir a gente mesmo, a gente tem, né, a possibilidade de disseminar, de alguma forma, essa reflexão, né, e o quanto que isso tem a ver com a gente no ambiente de trabalho também, né. E vocês são disseminadoras, né? Vocês que estão nas empresas, estão aqui com a gente no Hub, vocês são disseminadoras disso no ambiente de vocês. Se a gente, às vezes, muda uma reflexão de uma pessoa num dia, olha o poder que isso tem, né? De onda nesse sentido, né? Que essa pessoa vai parar para pensar, vai passar para outra, né? Então, olha o poder que vocês têm na mão aí como disseminadoras dessas reflexões. Alguém tem alguma outra consideração para fazer? Algum ponto que ficou, alguma dúvida? Não? Dione, não sei se você também tem alguma questão que queira complementar, contribuir das discussões que a gente foi fazendo aqui ao longo da manhã. Olha, eu achei bem interessante, porque as falas da semana passada, né, e hoje a gente viu que está muito em linha, e eu queria compartilhar com vocês, ontem a gente teve um evento aqui na empresa, a Vivian está aí, ela pode até falar melhor que eu, trouxe uma pessoa, a Stephanie, com um fórum com as pessoas com deficiência, e um diretor nosso participou para falar um pouquinho essa questão da pessoa pertencer e dela se sentir, eu posso participar, eu posso estar onde eu quiser, eu posso participar de um recrutamento interno, para que ela se desenvolva, né? Porque a empresa traz várias coisas, incentiva, mas às vezes a pessoa não quer, né? Às vezes a pessoa está ali, eu tenho meu trabalho, eu faço o que eu gosto, independente de pessoas com deficiência ou não, a gente entra numa zona de conforto, né? E aí, às vezes, os recrutamentos internos, a gente não vê pessoas com deficiência participando. Pelo menos não no número proporcional que temos, né? Sei lá, se temos 5% de pessoas com deficiência, na hora do recrutamento isso cai para 1% participando, né? Então, muda a proporção. Então, ontem a gente teve uma fala, assim, um horário, uma pessoa chamada Stephanie, eu não a conhecia, não seguia a rede social dela, tá? Então não tinha conhecimento dela, mas foi bem legal. E a fala, quando eu falei assim para vocês, sou apenas eu, foi uma fala dela, né? Somos apenas uma pessoa, eu não tenho que me esperar, tal, é uma fala dela ontem, que a gente não precisa ficar mostrando a todo momento que a gente, eu sou melhor, eu tenho que fazer. Então, acho que a empresa está olhando para isso com bastante carinho, né? Só o fato da gente estar aqui também, já estamos olhando para isso. É isso. Legal, Diane. Gostei da reflexão de hoje, bastante. Que bom, obrigada. Muito legal compartilhar isso, né? O quanto que às vezes a gente precisa refletir para propor mudança, né? Pensar nessa questão do recrutamento interno. Então, você vê, incomodar, o quanto que a gente se incomodar é importante, né? Então, por que proporcionalmente a gente não tem tantas pessoas se inscrevendo para recrutamento interno na empresa, né? Pessoas com deficiência se inscrevendo. Então, se incomodar, gente, eu vou deixar o convite aqui para a gente continuar se incomodando. Eu, desde que eu estava na graduação, eu só caí nessa área porque eu comecei a me incomodar. Então, eu vou deixar o convite aqui para a gente continuar se incomodando com o capacitismo nos nossos ambientes, de forma geral. Tá bom? Então, obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu acho que se não tivesse a participação de vocês, né, não teria sido tão interessante essa troca. Então, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem com a gente hoje mais um dia, de vocês terem participado, da gente poder estar junto, né, mais um dia aqui.
Só lembrando que a gente teve, né, algumas alterações no cronograma, não sei se vocês conseguiram acessar o cronograma lá no nosso grupo, com a questão, né, que a gente teve da questão, né, que teve a alteração da aula do professor Romeu pelas questões do dia, né, do sinal, da conexão. A gente teve algumas pequenas alterações no nosso cronograma, e aí o cronograma atualizado está lá no grupo, mas qualquer coisa vocês podem chamar a gente no particular também, se tiver alguma dúvida. E aí lembrando que quarta-feira que vem é feriado, então a gente não vai ter nosso encontro de formação aqui, e nos vemos no dia 14. Certo? Meninas, certo, muito obrigada, viu? Obrigada, Miriam. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau.